Quando a gente fala de tempo, tempo é dinheiro, né? A gente não pode olhar o tempo 100% como dinheiro, mas a gente também sabe que existe dinheiro no tempo. E quando você perde, você perde. O que a gente tem que cuidar é com a valorização do tempo. São coisas diferentes. Perder tempo é perder dinheiro? Sim. Porém, em algumas situações da sua vida, perder tempo pode ser a valorização do tempo em outros aspectos. Olha que profundo. Como que eu sei disso? Se eu estou fazendo algo que não é trabalho, significa que eu estou perdendo dinheiro? Depende. Se eu estou fazendo algo que não é trabalho no momento em que eu deveria estar trabalhando, possivelmente sim. Se eu entrei aqui agora no meu computador para assistir um curso e de repente eu resolvi fazer outra coisa, passar o dedinho lá no Facebook, perder tempo nesse sentido, sim, estou perdendo dinheiro. Se eu estou deixando de produzir no momento em que eu deveria estar ali fazendo isso, que eu me propus a estar ali fazendo isso, mas me distraí, eu estou perdendo dinheiro. Agora, se eu estou, por escolha, deixando de trabalhar agora porque eu quero passar um tempo com o meu filho, eu estou valorizando o meu tempo, tá? Tempo de qualidade. Exato. Também não vai fazer para cumprir tabela, né? O Enneagrama mandou eu passar um tempinho a mais com o meu filho. Filho, vem aqui. Ai, que saco você, filho. Você tá tipo eu com meu afilhado quase, né? Tipo, vem aqui que eu quero passar o tempo com você. Depois você tem que trabalhar, tem que produzir e beber essa dinda. Daí não resolve, tá, Sim, gente? a Bel é assim. Daí não, eu tenho que falar. Eu não sou assim. Eu fiz isso no momento. Daí eu falei, ei, Bel. Daí a Bel, é verdade, não é assim. Calma, vamos por partes, né? Estamos evoluindo, aprendendo e ok. Mas o que eu quero dizer é, não confunda, tá? Não confunda. Quando eu falo perder tempo, eu estou falando de fato perder tempo. Perder tempo é perder dinheiro. Então ou é perder fato. qualidade de vida, porque às vezes você fica se enrolando a manhã toda. Você tem que, por exemplo, diagramar um álbum do seu cliente. Aí você passou a manhã toda se enrolando uma atividade que você ia demorar meia hora, 40 minutos. Você perdeu a sua manhã fazendo isso, porque toda hora, eu olhei o e-mail, olhei o Instagram, olhei o Facebook, daí passou um negócio engraçado, cliquei ali, perdi meu tempo. Aí você perdeu a manhã toda e pensa, nossa, eu deveria ter feito isso, isso e isso. Ou esse tempo eu poderia ter feito uma atividade física, eu poderia ter feito qualquer outra coisa, arrumado a casa, enfim. Qualquer coisa, mas você não fez porque ficou ali se enrolando, ficou procrastinando e perdendo o seu tempo, perdeu o foco, se distraindo. E aí você fez ali uma atividade, demorou a manhã toda e perdeu um tempo de qualidade que você poderia ter feito outra coisa, beneficiando você, sua família, sua empresa, seu negócio. Ou seja, quanto mais tempo você economiza, maior a chance de você lucrar ainda mais. Dentro do treinamento Newborn, que é o nosso curso online, que é pago, que não é gratuito, nós temos um módulo que a gente adicionou como um bônus mesmo. Esse módulo que a gente adicionou como bônus, o que a gente fez? A gente colocou uma parte de planejamento financeiro com uma expert no assunto. Não sou eu ou a Dani falando de planejamento financeiro. É a Amanda. O que eu falei? Planilhamento. Tem planilha, mas não é só isso. Eu acho que eu falei planejamento. Não sei falou. se eu estou errado. Temos provas aqui. Depois tá gravado. voltaremos. Vamos ver que minuto é esse. Não sou eu ou a Dani falando de planejamento financeiro. Planejamento financeiro. A Amanda foi a nossa consultora financeira. Ela ajudou a gente num dos desesperos da vida que a gente causou financeiro, num caos financeiro. Somos uma dupla, não joga a culpa só em mim. E aí a gente decidiu que o universo deveria conhecer as ferramentas e as técnicas, né? E por um bom tempo ela até fez consultoria financeira para alguns alunos nossos, e a gente trouxe ela para dentro do nosso curso, com um módulo, onde ela ajuda a falar sobre a organização financeira e também sobre o planejamento, não aquela coisa chata, gente. Tem planilha, tem coisas que você pode preencher, que vai te dar um resultado sobre se o que você está cobrando condiz com o que você deve cobrar de fato, se é menos do que aquilo, se você está tendo lucro ou prejuízo com isso. Isso é muito importante, porque precificação é algo que as pessoas não sabem como lidar, como fazer. Está começando agora a não ter a menor consciência disso. Então, a Amanda traz essa consciência, né, da precificação, e é muito importante. E uma das coisas que a gente conseguiu detectar é que
Se você consegue reduzir seu tempo em todas as esferas ali do trabalho, um exemplo, os nossos alunos, eles já conseguem reduzir em até 50% o tempo de sessão já no primeiro ensaio. Até 50%, ou seja, pessoas que levavam 6 horas, levam 3 e já estão chegando em 1h30, pessoas que levavam 4, 1h30, no máximo 2, agora. E o que isso impacta? Impacta lá no seu lucro por sessão. O tempo que você leva impacta. Tempo é dinheiro. Ou seja, não vai muito além do dinheiro, não é só isso. Se você faz uma sessão newborn, que antes demorava 6 horas, agora demora 3, 2 horas, você sai do ensaio muito menos cansado, você sai com mais disposição, aquilo flui melhor, é uma experiência melhor para o seu cliente. Então, tudo melhora. E aí também sobra mais tempo para você atender um outro ensaio. Por exemplo, a gente não faz, antes da pandemia, né, que agora a gente não faz mais de um ensaio no dia. Mas antes da pandemia, a gente fazia no máximo 2 ensaios por dia. Se fosse um newborn, o outro seria uma outra coisa, que não fosse newborn. Mas isso é só em casos raros, porque foi uma escolha que a gente fez. E aí sobra mais tempo para quê? Para você editar foto, para você ter qualidade de vida, para você atender mais um cliente, ou seja, para você fazer um curso, para você fazer o que quiser. Então, quando você consegue agilizar o seu processo, você tanto poupa tempo, vai ter mais dinheiro e vai ter mais qualidade de vida. Quando eu falo de trabalho, veja que no início desse vídeo eu expliquei a diferença entre perder tempo e valorizar o tempo, né? Porque às vezes o que você não pode esquecer é que quando você passa um tempo de qualidade fazendo outra coisa que te faz bem, você também valoriza seu tempo, não é necessariamente uma perda. Apesar do nosso inconsciente muitas vezes gritar pra gente que você tá perdendo tempo, você tá perdendo tempo. Mas isso é um trabalho, né, a se fazer. Só que quando se fala de trabalho em si, rotina de trabalho, o momento em que você está fazendo sua rotina de trabalho, se você não tem organização e não tem um bom fluxo, isso vai te fazer perder dinheiro, com toda certeza da vida. E ó, eu tenho até um exemplo para falar. Numa das lives do 801, em que eu falo com uma pessoa ao vivo para tirar dúvidas, eu falei com uma menina e ela tinha dificuldades em vender álbum. Muita dificuldade para vender álbum. E ela queria falar comigo sobre esse assunto. Eu vou até fazer uma pausa agora nisso que eu falei, vou deixar aqui como spoiler, vou continuar. E lá embaixo, quando eu chegar nessa parte, lá embaixo que eu digo porque a gente está com um cronograma aqui da live, quando eu chegar nessa parte, eu explico melhor essa ideia aqui e o que aconteceu para que vocês não fiquem perdidos no assunto, tá? Só não me deixe esquecer desse exemplo. Agora, o que a gente faz depois que a gente tem a sessão ela tem um fluxo, né? A pré-sessão tem um fluxo, a sessão tem um fluxo e a pós-sessão tem um fluxo. Cada uma dessas etapas tem um fluxo diferente. Cada uma delas, a gente entende que as tarefas são diferentes, que o tempo é diferente para executar cada uma delas. E por isso, a organização e o planejamento dessa rotina, né, que é uma espécie de rotina, ela é tão importante. E então, o que acontece? Quando a nossa sessão lá no estúdio, ela acaba, eu e a Dani, a gente se divide nas tarefas. Na pré-sessão, eu cuido basicamente de 100% do que tá ali, com exceção da parte que a Dani vai pro estúdio comigo, porque ela vai me ajudar na sessão newborn. Ela auxilia, por exemplo, na parte de verificar se o contrato está tudo ok, já deixa aberto o proof, já deixa o cadastro do cliente, ele tudo certinho, enquanto eu estou organizando o que eu vou utilizar ali com o bebê no ensaio. A limpeza, a gente já deixa feita antes. Não faz na hora que chega no estúdio. A gente costuma fazer depois que o cliente sai do estúdio, normalmente, tá? Em uma outra exceção, a gente faz quando chega, porque a gente chega em torno de 1, 2 horas antes do ensaio ali no estúdio para deixar tudo organizado. Então, enquanto eu vou fazendo uma coisa, a Dani faz outra. E no que isso implica na pós-sessão? Se ela faz isso na pré-sessão, enquanto eu estou organizando uma coisa, na pós-sessão eu já ganhei esse tempo, porque ela deixou pronto para mim. E poderia ter sido eu mesmo, para quem trabalha sozinho, não importa. Só que eu já poupo o tempo na pós-sessão, porque eu já vou ter que estar ali no estúdio mesmo para ligar o ar-condicionado e as coisas para aquecer. Então, enquanto isso, eu vou resolvendo essas demandas. E aí, quando a nossa sessão acaba, então a gente divide, né, as tarefas. E o que acontece normalmente? Imagina quando as pessoas vão correr e tem 4 corredores no mesmo time.
Você corre com o bastão e passa o bastão para o próximo. Só que aí tem um sincronismo. Que sincronismo é esse? Primeiro, se você passar o bastão no momento errado, o bastão vai cair e o próximo vai perder tempo, vai queimar a largada, né? Porque vai ter que catar o bastão. Se o próximo não esperar o momento certo de tocar o bastão na mão dele para ele sair correndo, ele pode ter a sensação e correr e não conseguiu agarrar o bastão. Queimou largada de novo, vai ter que voltar, perdeu tempo. Então, o sincronismo aqui, ele é extremamente importante. Ah, Bel, mas eu não tô na Olimpíada, eu não vou sair correndo. Não, mas o tempo, ele é assim. O tempo não para que você esteja preparado para executar aquela ação. O tempo não vai fazer uma pausa. Opa, deixa eu pausar aqui os segundos, porque ela não estava preparada para isso agora. E o tempo também é igual para todo mundo. Independente da sua classe social, de onde você mora, do que você faz, todo mundo tem 24 horas por dia. Não tem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Então, por que algumas pessoas são tão mais produtivas e aproveitam... A luz aqui, ó, tá bem mais bonita, tá vendo? Acho que posso virar um pouquinho ali? Eu tô rosa, tô me sentindo um porco. Olha, bem melhor. Pronto, não tá mais um porco rosa. Então, como as pessoas têm exatamente as mesmas 24 horas por dia e algumas aproveitam de uma forma bem melhor que as outras, onde está o erro aí? O erro está em saber aproveitar o dia, saber aproveitar o tempo, em não perder o foco, em não se distrair. Às vezes eu abro o computador que eu quero fazer tal coisa. Aí quando abri o computador, ali liguei e falei, o que será que eu vim fazer aqui mesmo? Eu fico ali, daí eu entro no Facebook, daí eu já não sei mais o que era para fazer, daí eu desligo o computador e não fiz o que eu precisava. Então as listas estão me ajudando a não perder o foco. Tipo, esqueci, o que eu ia fazer mesmo? Daí eu olho ali, verdade. Eu precisava olhar um negócio no Facebook que era a programação de uma publicação, por exemplo. Aí eu sei o que era para fazer ali. Isso ajuda bastante. E vejam o quanto é importante, né? Para algumas pessoas, mais importante ainda do que as outras, porque algumas pessoas conseguem levar o dia tranquilamente, sem precisar de grandes realizações e feitos, né? São perfis diferentes, estilos diferentes. Então, assim, a gente tem que entender como que a gente funciona melhor, né? Como que a gente percebe melhor que funciona melhor para nós. Tudo que a gente fala aqui não é uma verdade absoluta, são experiências. A minha experiência é diferente da experiência da Dani, por isso que a gente meio que se obriga a ficar juntas aqui na live, porque temos formas diferentes de ver o mundo. E mesmo que a gente queira chegar no mesmo lugar, mesmo que a gente tenha o mesmo objetivo, nem sempre a nossa rota é a mesma para chegar lá. Por isso, a gente tem sempre um conflito. Por quê? Porque a gente vai no mesmo carro, mas a rota não é a mesma. A música que a gente quer ouvir não é a mesma. A playlist não é a mesma. Definitivamente não é a mesma. Então, existe esse conflito que a gente tem que resolver sempre. E aí, o que acontece? Dividimos as tarefas. Primeiro ponto. Quando eu falei da corrida olímpica, de passar o bastão, entra aqui. Porque o que eu e a Dani fazemos? O primeiro ponto é assim, ó. Eu começo a organização do estúdio enquanto a Dani passa as fotos. Só que nem sempre é assim. Existem sessões que eu vou passar as fotos e a Dani começa a organização do estúdio. Como que a gente sabe qual é a sessão que ela vai e qual é a sessão que eu vou? Por alguma razão, era o momento de passar o bastão. A gente tá muito alinhado. Eu não preciso falar, hoje você fica aqui, hoje eu vou lá. Eu simplesmente... a gente sente, tipo, hoje você que passa as fotos porque eu quero arrumar as coisas assim assado aqui. Ou, não, deixa que eu passe as fotos porque aqui você vai conseguir arrumar direitinho, tá tranquilo. Tem sessões que eu prefiro passar as fotos, porque a Dani, quando ela passa as fotos, ela já vai dando o filtro pra mim. Tem que eu quero fazer o filtro. Por razões que... diferente, né? Eu escolho fotos diferentes das que a Dani escolhe. Então, a gente é diferente em tudo. Acreditem, somos diferentes em tudo. Tá? Então, a gente quase que discorda concordando em tudo. Então, as coisas funcionam assim para nós. E é assim que funciona. A Dani tem um jeito de guardar, eu tenho outro. Tem um jeito de fazer, eu tenho outro. Mesmo fazendo as mesmas coisas, a gente tem jeitos diferentes de fazer. Por essa razão, o sincronismo. Não é porque eu falo, por exemplo, hoje eu vou passar as fotos. Não é assim. É porque tá acontecendo alguma coisa que fez sentido eu pegar o cartão de memória e falar, Dani, estou indo passar as fotos. Tudo bem? Tudo bem.
Enquanto isso, ela ficou ali arrumando. Ou o contrário. Ou às vezes eu falo, Dani, vai indo passar as fotos, porque daí já tô com a mão aqui fazendo alguma coisa, eu aproveito e continuo. Não faz sentido parar aqui agora para fazer outra coisa que a Dani pode fazer. Ou o contrário. Então, a gente se alinha dessa forma e vai se adequando a cada ensaio. Por isso que eu falo para vocês, não existe receita de bolo. Aliás, ela existe. Mas o que acontece se eu faço um bolo de chocolate que fica macio, fofinho, gostoso, com uma cobertura incrível, eu te passo a receita. Vai depender do seu humor, do seu estado de espírito naquele momento, dos ingredientes que você tem, do forno, porque eu digo para você que eu uso a 180 graus e que eu deixo o pré-aquecimento em 20 minutos antes de colocar a forma. Você pode fazer exatamente a mesma coisa, mas se a potência do seu forno, se ele é a gás, se ele é elétrico, tudo pode variar. Então, isso vai mudar, mesmo que você tenha uma receita. Por isso que eu não gosto de receita. Daí você vai ter que adaptar um pouquinho. No meu forno, no meu caso, eu tenho que deixar, ao invés de 180 graus, eu tenho que deixar 200. Ao invés de deixar 40 minutos ali o bolo assando, eu vou deixar 55. E aí você acha o jeito que funciona para você, que funciona no seu caso. Você testa, fala, deu quase certo, mas eu vou adaptar assim que vai funcionar melhor para mim. E aí você pega a ideia, adapta e adequa ao seu jeito, à sua forma de trabalhar, e aí vai funcionar bem para você. E o que é importante frisar aqui? Tudo que a gente está falando, a princípio, em resumo, temos um tempo para fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Que duas coisas são essas? Subir para a galeria, exportar, subir para a galeria para ficar pronto para o cliente selecionar. Enquanto isso, organiza, tira o que tem que lavar, que foi usado, o que não foi usado, guarda no lugar já para não ficar ali pegando pó ou qualquer coisa, organiza o espaço e já deixa tudo prontinho lá dentro. Só fica faltando a limpeza em si. Temos que fazer isso ao mesmo tempo, em sincronia. Então, cada uma de nós, a ideia central aqui é que cada uma de nós desempenhe uma função nesse espaço de tempo, porque a gente ganha tempo. Se sou eu ou a Dani, independente de quem faz, esse trabalho tem que ser feito. E aí, quando chega na hora que eu faço o filtro, ou a Dani faz o filtro, e exporta e sobe para a galeria, o cliente já estava lá. Lembra que eu falei que a Dani já foi antes, já deixou o contrato certo? Por que eu falo deixar o contrato certo? Os meus clientes sempre mudam o contrato no dia da sessão, mesmo quando assinam antes, tá? Às vezes eles incluem foto, pegam um álbum, faz upgrade de pacote, alguma coisa assim. Então, existem algumas pequenas alterações no contrato, mas os dados em si do cliente, todas as outras coisas que precisam ser preenchidas, já estão prontas, que assim a gente também ganha tempo. Inclusive, o valor, o pacote, tudo também já está lá, de acordo com o que ele definiu, mas a gente sabe que sempre é raro um cliente não mudar nada, absolutamente nada. Então, beleza. Feito isso, já ganhei tempo, não preciso ficar cadastrando cliente, não preciso fazer nada, tá tudo pronto, já abro a galeria, meu cliente vai escolher. Enquanto o meu cliente vai escolher as fotos, qual que é o próximo passo? A gente não vai limpar o estúdio com o cliente lá dentro, isso é um fato, tá, gente? O que a gente faz? Parece que tá tocando a pessoa, assim, tipo, fim de balada, né? Tá erguendo as cadeiras. Nossa. Então, o que acontece, gente? Acontece que a gente precisa executar essas tarefas. Aí o cliente vai escolher as fotos, eu fico com um bebê ou a Dani fica com um bebê. Quando que a Dani fica com um bebê? Quando eu percebo que a Dani organizou, mas teve algumas coisas que ela preferiu não guardar. Algumas coisas que não foram usadas, por quê? Porque ela sabe que dependendo de onde ela guardar, ela pode guardar no lugar errado e tal. Normalmente sou eu dependendo do jeito que eu guardar, a Bel vai mexer e vai querer guardar de novo. E aí ela deixa ali em cima, assim, tudo organizado, separa o que tem que lavar ali, enfim, faz essas coisas. E daí eu vou lá terminar essa organização enquanto a Dani fica com o bebê para o cliente escolher as fotos. E assim a gente vai montando o nosso planejamento aqui, nosso fluxo, né? Tem a divisão de tarefas novamente, né? Depois disso. O cliente escolheu, foi embora, beleza, tudo pronto. Qual que é a divisão de tarefas depois? A Dani tem que fazer os backups. Eu vou escolher a foto de prévia para tratar. Isso se o cliente já não me disse qual é a preferência dele, porque eu pergunto se ele tem alguma preferência. Tem alguma foto da sua preferência que você quer receber primeiro? Se não, ou eu posso escolher, eu pergunto assim. Normalmente eles me deixam escolher. E aí o meu critério de escolha, qual que é o meu critério de escolha? Nossa, eu tenho um critério de escolha, você tem uma foto preferida? Eu sempre tenho uma foto preferida. É fato? Sempre. Porém, o que eu vou pensar? No que vai me ajudar a ganhar tempo. O que vai me ajudar a ganhar tempo?
Eu escolho uma sequência que tem o menor número de fotos, normalmente, tá? Pode ser que eu não faça isso. Isso vai depender de muitas coisas. Mas normalmente eu tenho uma sequência aqui. Essa sequência o cliente ficou com 2 ou 3 fotos dela. Eu já trato essas 2 ou 3 fotos no mesmo horário. Por quê? Porque se eu tratar agora para mandar a prévia e for começar a pegar esse trabalho para tratar daqui uma semana, eu sei que eu posso tratar diferente. E aí, essa foto que eu enviei para o meu cliente vai ficar muito diferente das outras. Eu vou ter que retratar. Então, é retrabalho. Então, é melhor eu pegar esse tempo para tratar já essas 3 fotos da sequência hoje, mesmo que eu só mande uma para o cliente, do que daqui uma semana eu ter que refazer, mesmo que seja 5 minutos que eu leve. E aí, quando você vai continuar a sequência, a mesma sequência à noite, por exemplo, com a foto do bebê na manta cinza e ele tava com um gorrinho cinza. Você tratou agora de manhã, uma foto para mandar para o cliente. E aí você vai continuar editando à noite, pode ser que altere um pouquinho o tom. E se alterar um pouquinho o tom da foto, a cor, quando você for diagramar um álbum, você vai diagramar ali, colocar, sei lá, 3, 4 fotos ali numa lâmina, você vai olhar e vai falar, tá com uma cor diferente, vai ficar destoando. Isso é muito comum acontecer. Então, é bom quando você edita aquela sequência de uma vez só, já para garantir que não vai ficar um tom diferente, tá? Então, isso é uma dica que eu dou, que é bem importante. Uma pessoa perguntou aqui se os clientes escolhem as fotos já no dia do ensaio. Sim, assim que finaliza a sessão de fotos, exporta elas em baixa, sobe no site de seleção, que a gente usa o Proof, aí já mostra para o cliente na hora, ele faz a seleção de fotos, a gente termina de preencher o contrato ali, se ele escolheu mais fotos, se ele escolheu o álbum, o cliente sai dali, já está tudo escolhido, já está tudo certo, e agiliza a pós-produção também, porque aí já começa a edição de fotos, não altera prazo nem nada, e fica mais fácil. E aí, tá, beleza. Depois que a gente faz isso, eu fico com o tratamento de imagem e a Dani com a diagramação de álbum. Temos um prazo para isso. Nosso prazo de entrega é de 30 dias. Normalmente, eu termino bem antes, só que eu também dependo da parte da Dani, que é a diagramação do álbum. Então, agora eu tô com 2 trabalhos finalizados para a Dani fazer a diagramação do álbum. E aí, o que acontece? Eu passo para a Dani. Dani, olha, tá finalizado aqui os trabalhos X e Y, eu preciso que você diagrame esses álbuns, beleza? Beleza? Aí ela vai lá e diagrama o álbum para a gente poder enviar para o cliente. E para isso eu uso uma ferramenta que eu já vou explicar para vocês também. Não a ferramenta de diagramação, mas de fluxo, que ajuda muito e que é bem simples de fazer. E aí, o que a gente pode utilizar aqui? Dentro do prazo que tem, eu sou do tipo de pessoa que gosto de fazer o mais rápido possível e deixar prontinho, tá? Então, eu tenho esse processo. Mas, independente disso, se eu fizer agora ou depois, o tempo que eu vou gastar para fazer isso é o mesmo. O que não é legal é ficar picando o trabalho, tá, gente? Pegar esse trabalho e desenvolver ele ao longo do mês. Escolhe. Tipo, editou 2 fotos agora, daí amanhã mais 3, daí daqui mais uma semana editou 7, e aí ficar picando, o que vai acontecer? A edição vai ficar com cores diferentes. E outra coisa, não é só isso, né? Parece que o trabalho não rende, porque não rende mesmo. Imagina assim, ó, você tem 30 dias para tratar, você vai tratar uma foto por dia, se tiver 30 fotos. Parece que você está 30 dias trabalhando para o mesmo cliente. Eu gosto de sentar, ficar 1, 2 horas ali e terminar. É isso que eu faço. E no máximo eu ligo música ou tô vendo série, que eu não preciso de foco e atenção para tratar a foto no sentido de foco, concentração. Então eu vou tratando e ouvindo alguma série, alguma coisa que eu gosto, e ali em 2, 3 episódios eu termino, por exemplo, sem pressa. Mas quando eu quero simplesmente sentar, focar e terminar essa ação, eu só coloco música, não fico olhando o computador, não fico ouvindo outra coisa que eu tenho que prestar atenção, palestra ou curso, ao mesmo tempo que eu estou editando foto, porque eu vou focar numa coisa, né? A série eu não me importo em não focar nela, porque é só uma distraçãozinha básica. E os nossos clientes escolhem as fotos no final do ensaio, mesmo naqueles casos em que a gente viaja e vai até a casa do cliente, porque a gente sempre leva notebook, inclusive no estúdio a gente usa o notebook.
Então, a gente leva e faz a mesma coisa, a mesma forma de seleção, tanto se estiver no estúdio, quanto se for na casa do cliente. Então, voltando aqui, ó. Voltei, terminei o ensaio, a gente se dividiu de novo, eu vou para o tratamento das imagens e a Dani tem a diagramação. Só que o trabalho da Dani depende do meu. Por quê? Porque ela não vai fazer a diagramação com as fotos não tratadas. Ela vai fazer a diagramação com as fotos tratadas. Então, se eu entrego em 30 dias o layout do álbum e as fotos, eu preciso de um prazo um pouquinho antes para a Dani poder executar o trabalho dela. Eu não vou chegar ali em 30 dias e falar, olha, você tem 1 hora para fazer, enquanto eu tive 30 para fazer. Por isso, eu faço mais rápido. Então, é como se eu dividisse esse tempo em 15 dias para cada execução. Dou 15 dias para a Dani e fico com 15 dias desse período, tá? E aí, a Dani tem tempo de fazer, porque a Dani não vai só diagramar, ela tem o tempo de criação do design, da capa, da contracapa, que é feita no Photoshop. Então, tem todas essas questões que ela tem que trabalhar. O álbum, depois de aprovado, ele vai para compra e chegando, o cliente vem buscar. A gente combina com o cliente. Se ele não quer, a gente manda motoboy. Geralmente, eles preferem que envie. Porque antes acontecia muito dos clientes, amanhã eu pego. Daí, quando você vê, tá 3 meses o álbum lá. Então, quando o cliente fala, amanhã eu vou pegar tudo e começa a demorar um pouquinho mais, a gente fala, você quer que a gente mande por motoboy? Aí a pessoa geralmente quer e a gente envia, para que não fique aquele álbum lá, aquele trabalho lá um tempão e o cliente não vai buscar. E agora, uma coisa que eu ia falar do exemplo lá da aluna do 801, que me falou sobre venda de álbuns. Cheguei nessa parte aqui. Eu não vou falar necessariamente sobre a venda de álbuns aqui, tá? E eu não lembro exatamente por que eu ia citar esse exemplo, mas enquanto eu for contando a história, talvez eu lembre do motivo pelo qual eu ia colocar aqui. Ela me falou assim, eu tô com dificuldade de vender álbum para o meu cliente. E como é que você tenta realizar essa venda para o seu cliente? Como é que você oferece o álbum para o seu cliente, né? Primeira coisa. E aí ela falou assim que não oferece. Daí eu falei, tá, mas você tem álbum impresso no seu estúdio para mostrar? Tenho. Tá ali para eles verem. Beleza. Feito. É o que eu faço no meu estúdio. Eu tenho álbum em todos os cantos. Porém, quando eu coloco o álbum em todos os cantos do meu estúdio, eles também estão decorando o meu ambiente. Ou seja, quem é como eu, Bel Ferreira, vai fuçar tudo. Quem é como a Dani, não vai mexer em nada. Mesmo que seja um álbum, que esteja ali em cima, de repente tem um vasinho ali em cima, alguma coisa, ou que ele tá de decoração, a Dani não vai mexer. A menos que alguma pessoa fale assim, olha, você pode pegar esse álbum e pode olhar. E aí eu perguntei para essa pessoa, você faz isso? Ela falou, não. Falei, nem todo seu cliente sabe que ele pode mexer. E se ele for, não é nem coisa de falta de educação. Eu não sou mal educada, ou não tenho falta de educação só porque eu vou fuçar, porque eu sou curiosa. Não é isso. Eu não estou invadindo o espaço da pessoa. Se está ali, considero que eu posso ver. Porém, a Dani tem uma visão diferente disso. Ela só vai mexer se deixarem, se falarem que tá tudo bem, tá liberado. Então, o seu cliente precisa saber disso. Primeiro ponto. Segundo ponto. Em que momento você vai dizer para ele se ele quer ou não álbum? Aí ela fala assim, eu demoro tanto na sessão, que chega no final da sessão, eu quero mais é que eles vão embora mesmo, eu tô cansada, eles estão cansados, eu não tô afim de ficar ali. Daí eu falei, então tem mais um problema. O que acontece? O problema é a solução, gente. Se você tem um problema que tá ficando cansado porque a sua sessão tá demorando, você precisa reduzir seu tempo de sessão. Lá no estúdio, entre 2 e 2h30, tá tudo feito, tudo resolvido, o cliente já foi embora. No máximo 3 horas ele fica comigo. Considerando que o meu ensaio dura em média 1h20, 1h30, considerando que o bebê mama, às vezes, depois que acaba a sessão, na maioria das vezes o bebê mama quando acaba a sessão, às vezes a mãe vai escolher as fotos com o bebê mamando, às vezes ela espera ele terminar de mamar para escolher. Tem clientes que levam 15 minutos para escolher fotos e teve clientes que já levou quase 1 hora. E para mim tá tudo bem, porque mesmo que ele leve 1 hora, ele não passa de 3 horas ali comigo. Ele chega às 9 da manhã, ele vai embora meio-dia, eu tô liberada de tudo que eu tinha que fazer com aquele. Eu vendi tudo que eu precisava vender para ele, ele já escolheu as fotos, eu já vou começar a trabalhar na sessão dele. Então, isso para mim só funciona porque eu consegui reduzir meu tempo de ensaio. Muitas pessoas, se você leva 4, 5 horas na sua sessão, é praticamente desumano fazer isso com você e com o cliente, porque é cansativo. Você não vai ficar mais 2 horas para escolher foto. Se você ainda leva 4 horas no ensaio,
Possivelmente o seu fluxo pós-sessão também vai levar mais tempo do que os meus 20, 15 minutos fazendo todo o processo de descarregar, selecionar, exportar, subir para a galeria. Porque pode ser que você não seja organizado ainda em nada, e não é porque você não quer ser organizado, você ainda não tem a consciência ou a noção de tudo que você precisa ter ali para conseguir concentrar tudo e organizar. Por isso, organização, fluxo, essas coisas é muito importante. Então, gente, precisa olhar para todo esse lado com carinho. Você percebe o quanto o problema de venda resulta num problema de organização e de tempo. A pessoa deixa de vender algo que isso gera um faturamento maior, um lucro maior para sua empresa, de algo que não tem muito trabalho a mais para você fazer. Tá ali, teu trabalho já tá feito, você só tá vendendo um produto a mais, deixou de vender isso porque não conseguiu organizar seu tempo e tá cansado para vender. E depois, às vezes, se pergunta, nossa, por que será que eu não vendo? Não consegue entender, não consegue compreender. E tudo isso impacta qualquer processo do seu fluxo de trabalho, seja antes, durante, depois, impacta naquilo que você ganha. Por isso que tempo é dinheiro também. E às vezes as pessoas nos perguntam, Bel, mas eu não estou conseguindo aumentar meu ticket com os clientes, né? Eu não estou conseguindo aumentar a média de vendas ali, cada um dos clientes. E aí, só falando isso, a gente não consegue analisar. Mas o que será que foi? Será que é porque a sessão demora muito? E aí o cliente já está cansado para escolher as fotos, que já ficou ali muito tempo? Será que é porque você não oferece algum produto? Tem álbum lá, mas às vezes você não fala assim, olha, tem álbum aqui, você pode olhar. E no final, você olhou os álbuns, gostou de alguma coisa? Então, tem que analisar o processo do início ao fim para conseguir identificar onde está o problema. Onde está ali o gargalo, onde está o seu ponto fraco para melhorar isso. Então, não é simples falar assim, eu não consigo vender mais para o meu cliente não compra foto extra, o meu cliente não quer comprar álbum. Só falar isso, não tem como a gente conseguir dizer o motivo. Precisa analisar cada ponto do processo para conseguir descobrir onde está a falha. Por isso que melhorar. A maioria das pessoas, o primeiro ponto que leva em consideração é valor. Eu não consigo vender, acho que é porque tá muito caro, vou baixar o preço, continua não vendendo, porque teu cliente muitas vezes nem tá preocupado com o preço, ele simplesmente não teve a oportunidade de compra. Então, olha aqui, é legal pensar em tudo. A Sabrina, que é a nossa aluna do treinamento. Bel, depois do treinamento, até isso eu consigo agora. Eu levo o computador, né, o notebook, volto para casa com uma quantidade de fotos bem menor para editar. Antes eu editava todas para enviar para o cliente e ele demorava mais de mês para escolher. E nem escolhia mais tantas, né? Porque já não era mais a prioridade. A Sabrina, eu sei que ela já conseguiu até vender mais fotos extras agora. Ela clica menos, vende mais e tem uma produtividade maior. Eu sei disso porque ela me conta, tá, gente? Então, não tô inventando, não. Ela tá aqui, ela pode me desmentir se ela quiser. Mas ela já me contou isso, que ela tava super feliz, que ela levou o computador e pensou assim, putz, isso pode ser ruim. Só que ela já reduziu o tempo de sessão dela, ela conseguiu se organizar melhor, então é tranquilo agora terminar a sessão. Não é um saco para o cliente escolher foto, gente. O cliente gosta de escolher foto. Só que se ele acha um saco, provavelmente é porque você também acha e ele tá na sua. Então, assim, por que o planejamento aqui é tão importante? Normalmente os atrasos nas entregas são ocasionados por falta de planejamento. Não é por preguiça ou porque você deixou de fazer. Ninguém quer atrasar coisa do... ninguém quer atrasar nada do cliente, né? Então, é por falta de planejamento, falta de organização. E aqui, eu falei que ia mostrar, pode falar agora, Dani, aquilo. A Bel vai mostrar uma ferramenta que a gente usa no estúdio para conseguir organizar esse fluxo pós-sessão, as datas, qual é a prioridade. A gente usa o Trello. É um programa que você pode usar a versão gratuita dele, ou seja, você não vai pagar nada, e você consegue organizar de forma muito simples e prática, uma forma visual, o seu fluxo. Aqui, o que acontece? Tenho 2 sessões, na verdade, tem mais aqui que eu não adicionei ainda. Eu vou até mostrar como que eu adiciono, tá? Só deixa eu pegar aqui rapidamente, próximo bebê aqui, Daniel, vou adicionar o cartão. Eu volto aqui no Daniel e vou em editar. Eu gosto de colocar capinha para eu saber, né? Então, para você saber qual é o bebê, aí você adiciona a imagem,
E aí fica de uma forma muito mais intuitiva, porque você olha, você já lembra do bebezinho. Na verdade, o Daniel já tá ali, né? Ah, já tá ali, então não é... Então errei. Ah, desculpa, gente, eu Era errei. o Joaquim. Não, o Joaquim já foi. O Joaquim tá pra cá. Tá, não, mas deixa sem, tá tudo bem. Então aqui, mas vamos supor que eu esteja fazendo aqui do Daniel. Coloquei, vou editar, vou entrar nele, vou colocar a capinha, vou carregar uma imagem, vou colocar aqui a imagem que eu já tratei dele, né, de prévia. E aí, o que eu vou fazer? Tem várias soluções que você pode colocar aqui do Trello que funciona assim, ó. Tem álbum, pode ter um monte de coisa, foto extra, você pode colocar o que você quiser. No caso do Daniel tem álbum, eu vou colocar essa etiqueta de álbum. Só para saber, eu posso colocar a data também, que está em edição agora. Só que eu posso vir aqui e ficar colocando qual é a data que eu tenho, tanto para... Eu tenho como colocar uma data aqui, data de entrega. Se ele entrou aqui dia 20, provavelmente vai estar aqui, tipo, no mês seguinte. Vou colocar aqui, dia 20, eu tenho que entregar. Vou salvar. E aí, só que olha que legal, se eu pegar essa data aqui e colocar, vamos supor, hoje é dia 19, vamos supor que eu tivesse que entregar dia 18. Ele já me está atrasado. E uma coisa que eu aconselho é colocar sempre a data antes que você tem para entregar, tá bom? Daí ele tá aqui, tá em edição, por exemplo. Daí o que eu faço? Vamos supor que eu estava aqui no do Benjamin, terminei de editar. Agora eu tenho que imprimir as fotos que eu coloco. Terminei de imprimir e, na verdade, a Dani já tem que... Esse eu já coloquei para impressão, inclusive. Tinha que já sair daqui. Agora a Dani tem que diagramar. Depois que a Dani termina, a gente está aguardando a aprovação do cliente. Depois que o cliente aprova, agora esses aqui, ó, estão aguardando chegar os álbuns da encadernadora. Todos estão aprovados, tá? Então a gente está aguardando chegar da encadernadora. Quando finaliza, eu ponho para cá. E aqui tem uma lista que eu excluí esses dias sem querer, que é entregues. Agora, então, eu vou mostrar o que é isso. Isso aqui é o Exposure. Como é que funciona? Eu vou, aqui, ó. Vou criar um aplicativo agora do zero para vocês, só para vocês entenderem. Vou criar, qual foi o último que eu terminei aqui? Joaquim. Acho que eu não criei ele ainda. Então, aqui, ó, Joaquim. Vou criar. Aí eu vou vir aqui, ó, para pegar as fotos dele. Joaquim, já tenho as fotos da web aqui. Vou pegar todas elas e vou abrir. E aí essas fotos vão subir para esse aplicativo. Os pais do bebê vão poder ter esse aplicativo no celular para poder visualizar as fotos, compartilhar com os familiares. Tô aqui, vou escolher a foto de capa. Isso aqui, depois, quem quiser, vai lá e conhece a ferramenta, tá? Vou escolher essa. Salvar. Deixa eu ver se tá ok o tamanho aqui. Vou dar uma recortada para ficar mais pertinho o rostinho. Beleza. Salvo. Vou só vir aqui e colocar newborn. Deixa eu ver. Joaquim. Vou compartilhar. Vou pegar o link aqui. E daí eu vou mandar para ela pelo WhatsApp pelo WhatsApp, tá? Aí ela clica no link, já consegue ter acesso a esse aplicativo que fica ali no celular para ela. E aí é fácil de baixar, de fazer, tá tudo explicando ali no textinho que eu colo junto. Então, isso aqui eu já faço quando eu finalizo lá no Trello, que eu mostrei para vocês, tá? Então, depois que o cliente pega tudo, é que vai ficar a finalização. A encadernadora que a gente trabalha é a Dreambooks Pro, tá? E agora